Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do DioLinux. Vamos responder uma pergunta bem interessante a respeito de programas pagos no mundo do Pinguim. E a pergunta que pauta o vídeo de hoje, que foi feita lá na fanpage do DioLinux, se você não segue, elas estão aparecendo aqui na tela, foi feita pelo nosso leitor Lucas Oliveira, e ele diz assim: programas pagos para Linux, futuro ou necessidade? Lucas, muito obrigado pela sua pergunta, que é sempre bom debater esses assuntos aqui que normalmente não são debatidos. Mas uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que, apesar de que a maior parte dos programas para Linux eles são efetivamente gratuitos, né? Eles não necessariamente precisam ser gratuitos, não existe nenhuma lei legal, uma lei legal é boa, né? Não existe nenhuma definição legal que impeça de programas Linux, programas open source, software livre ser vendido, muito pelo contrário. No próprio manifesto lá do projeto GNU você encontra as informações de que eles permitem a venda e até incentivam que possa ser feito isso também, caso a pessoa queira. O que acontece é que programas para Linux não são normalmente vendidos porque não é uma coisa muito inteligente de se fazer, não vai durar muito tempo. Imagine a seguinte forma: eu desenvolvo um programa que ele tem um código completamente aberto. Vamos dizer que eu desenvolvo o GIMP, certo? Um programa aí que muita gente conhece, né? Eu desenvolvo o GIMP. E aí eu vou vender o GIMP. Tá no meu direito de vender o GIMP. Eu fiz o programa, tudo mais. Se eu quero vender, eu vendo. Porém, ele é um software livre. O que acontece? Quando eu vender para alguém, é de direito dessa pessoa ter também acesso ao código-fonte, já que ela está comprando um software que é livre. Uma vez que ela tenha o código-fonte aberto, ela pode dar para as outras pessoas o programa gratuitamente e também sem menores problemas. O que quebra, na verdade, qualquer tipo de iniciativa de venda nesse formato tradicional. Ou seja, trabalhar com open source nesse sentido, ou software livre, impede que os programas sejam vendidos da mesma forma com que a Microsoft vende programas, por exemplo. Não funciona da mesma forma com que o Windows vende programa, porque não tem como funcionar, esse tipo de mercado não se sustenta. Porém, a gente também vê iniciativas diferentes. Programas para Linux geram sim muito dinheiro, Red Hat, Canonical, SUSE, etc. que o digam, especialmente, além da Google com Android, que não tem o que reclamar a respeito do Linux nesse tanto, não é verdade? Inclusive a própria Microsoft e N exemplos aí, empresas gigantes que trabalham com programas abertos não faltam, mas o que elas vendem nunca é o programa, e sim é o acesso a determinado conteúdo gerado pelo programa. Ou, por exemplo, eles vendem o suporte para distribuição, no caso da Red Hat, Canonical e tal, para a questão de servidores. Programas pagos para Linux, futuro ou necessidade? Necessidade eu acho que não, ninguém precisa de programas pagos, ninguém quer programas pagos, mas pode acontecer sim de muitos programas pagos, já existem vários, chegarem no Linux. Isso acontece na verdade por conta da popularidade do sistema. Não se espera que todas as empresas que vão atender os usuários de determinada plataforma atuem do mesmo jeito. É tipo táxi e Uber, né? A maneira de atender é diferente, mas a lógica de transportar as pessoas é a mesma. Existe um editor de vídeo, por exemplo, para Linux chamado Lightworks. Ele foi até inclusive utilizado para editar um filme que eu gosto bastante, que é o Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio. E ele é um programa pago. Eu comprei ele para poder utilizar aqui. E na verdade eu acabei não utilizando, tá me faltando tempo para estudar ele porque ele é um pouco complexo sob o meu ponto de vista. Então eu venho utilizando o Kdenlive desde então, que é um programa grátis, que agora inclusive vai sair até a versão para Windows também. Mas a questão de vir programas pagos para o Linux é mais uma questão de modelo de negócio. As empresas trabalham de formas diferentes e invariavelmente, se o Linux chama a atenção delas, elas podem chegar e oferecer os seus serviços da mesma forma com que elas oferecem em outras plataformas. O único probleminha nesse tanto é que a galera que usa Linux normalmente está acostumada a não precisar pagar por software e ainda assim ter um software original. Mas, ainda que essa seja uma maioria, esse tipo de software de outras empresas, de outras companhias que até então não olhavam para o Linux e que cobram pelo programa em si, vem aumentando ao longo do tempo. É só você olhar para os jogos da Steam, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo nesse sentido. Eu não vejo isso como um problema, não vejo a questão do software ser fechado e ser pago um grande defeito assim a respeito do código fonte aberto e grátis. Claro que é sempre preferível que seja aberto e grátis, mas se não for também tudo bem, desde que atenda o usuário final e ele saia satisfeito com o que ele tem que fazer, para mim tá beleza. E acho que sim, a tendência é que a gente veja mais desse tipo de coisa conforme o Linux for crescendo.
Ainda que hoje em dia algumas pessoas sintam falta de um ou outro programa aí que tem para Windows, por exemplo, que é pago, especialmente a suíte Adobe, né? Mas que eu vou falar em outro vídeo em específico a respeito da suíte Adobe. Existem vários programas que podem ser utilizados para suprir essas necessidades. Muito dessa questão aí de que as pessoas acham que não é possível suprir essas necessidades é que esses programas eles são um pouco rebuscados e vai ser necessário que você aprenda a trabalhar com eles para conseguir atingir o mesmo resultado que você já sabe atingir no programa da Adobe, por exemplo. Um exemplo disso é a comparação entre o After Effects e o Natron, por exemplo, ou o Blender. A gente sabe que dá para fazer trabalhos incríveis tanto com o Natron quanto com o Blender. Inclusive tem o Nuke, né, da The Foundry, que é fantástico e faz efeitos especiais hollywoodianos. Só que a maneira deles operarem é completamente diferente da maneira do After Effects operar. Então, se você aprendeu a trabalhar com After Effects e já consegue produzir esse tipo de coisa, você vai pegar um programa que é grátis, aberto, como o Natron, por exemplo, que poderia produzir o mesmo tipo de efeito, só que é de um jeito diferente. Então as pessoas às vezes querem pagar para ter uma certa comodidade. Eu acho isso compreensível, mas se você está disposto a migrar de mundo, de universo e economizar ainda, vale a pena investir algumas horas a aprender a manipular as imagens no GIMP e etc, ao invés de utilizar o Photoshop, sem sombra de dúvidas, sem querer desmerecer nenhum e nem o outro. Eu acho as duas ferramentas absolutamente fantásticas. Então eu acho que sim, programas pagos para Linux devem chegar, especialmente os games aí, e eles não é que sejam uma necessidade, mas eles são um termômetro interessante, um reflexo. Quanto mais programas para Linux que sejam pagos você vê aí no mercado, é sinal de que mais empresas estão interessadas na plataforma, porque o modelo de venda atual ainda de software ainda é essa questão de você vender o software em si para a maior parte das empresas. Apesar da crescente do open source e de muitas grandes companhias estarem investindo nisso, muitas empresas ainda são pragmáticas e são ainda restritas aos moldes antigos de venda, como o caso da Autodesk com AutoCAD, por exemplo, que vem investindo muito em tecnologia open source, especialmente para os próprios servidores e coisas do tipo, mas o AutoCAD ainda é vendido daquela forma tradicional, digamos assim. Mas é claro que eu gostaria de saber a sua opinião. Essa aqui é a minha humilde opinião sobre esse assunto a respeito dessa venda de programas, né, programas pagos para o Linux aí no futuro. E eu gostaria de saber o que você pensa a respeito desse assunto. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos debater por aí. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!